Olá a todos, meu nome é Stephanie e vou apresentar sobre o meu trabalho, Desenvolvimento de vacinas como medida terapêutica para a esquistossomose maçônica, orientado pela professora mestre Larissa Teodoro Rabi e orientado pela professora doutora Thais Rondello Bonatti. A esquistossomose é uma doença parasitária tropical que acomete milhões de pessoas no mundo, sobretudo nas populações rurais de baixa renda, sendo uma doença de grande importância para a saúde pública devido ao seu alto grau de morbidade, que pode levar até ao óbito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que no Brasil cerca de 5 a 7 milhões de habitantes estejam infectados em 19 estados, dispondo o litoral do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo como as áreas de maiores prevalências. A esquistossomose maçônica é a única encontrada aqui no Brasil, devido ao caramujo de água doce Biofalaria, que é necessário para o ciclo da doença. O ciclo de vida do Schistosoma mansoni é heterogêneo, com uma fase no hospedeiro intermediário, caramujo Biofalaria, e a outra no hospedeiro definitivo, o homem, englobando diversos estágios. Os miracídeos, nos estágios larvais, ao eclodirem do ovo, fazem sua locomoção pelas águas até o caramujo. Ao infectá-lo, transformam-se em esporócitos primários, começando a reproduzir de maneira sexuada, até dobrarem de tamanho e formar os esporócitos secundários. Estes amadurecem e transformam-se no segundo estágio larval, as cercárias, que possuem alta capacidade de infecção. A infecção humana ocorre com a penetração ativa das cercárias através da pele. Ao penetrar a pele, as larvas caem na corrente sanguínea e transformam-se em esquistossomos, que são arrastados até os pulmões. Lá ocorre a diferenciação de macho e fêmea, que migram para o fígado, onde ocorrerá a cópula e a postura de ovos. Os ovos atravessam a parede dos vasos mesentéricos, caem nos tecidos e são liberados na luz do colo. Uma parte é levada pela corrente sanguínea e atinge outros órgãos do hospedeiro definitivo, causando assim os sintomas mais graves da doença. Os ovos liberados nas fezes terminam o desenvolvimento e liberam os miracídeos em contato com a água, reiniciando o ciclo. As manifestações clínicas são normalmente causadas pela resposta inflamatória do organismo do indivíduo. A fase aguda é sintomática para a maioria dos casos e está frequentemente relacionada a pessoas que nunca entraram em contato com o parasita, e a fase crônica aos habitantes das regiões endêmicas. Com o avanço da infecção, o indivíduo acometido pode desenvolver granulomas hepáticos que bloqueiam o sistema porta-hepático, gerando hipertensão portal por conta dos ovos alojarem-se nesses órgãos, que produz excessiva dilatação do fígado e do baço, provocando a hepatosplenomegalia, sintoma característico da doença. Alguns dos sintomas detalhados são irreversíveis e, sem tratamento adequado, podem levar a óbito. O tratamento é realizado atualmente com os fármacos praziquantel e ozanimicina, sendo este utilizado apenas para o tratamento de esquistossomose maçônica. Contudo, o praziquantel não tem sido eficaz na cura da doença, ocorrendo relatos de reinfecção e alguns casos de resistência ao medicamento, de cepas resistentes, demonstrando a necessidade da procura de novos tratamentos eficazes. Como vacina eficiente. Economicamente, a vacinação possui um baixo custo em relação às terapias preventivas e os gastos em saúde para o tratamento da esquistossomose. Medidas de saneamento básico, abastecimento de água potável e uma quimioterapia preventiva nas áreas endêmicas, juntamente com a vacina, erradicariam a doença. O objetivo dessa revisão foi analisar os estudos realizados para a produção de uma vacina para a esquistossomose maçônica, salientando a importância da existência de uma vacina, observando a problemática para a produção e avaliando os avanços da ciência. Para essa revisão, foram selecionados artigos das bases de dados PubMed, Cielo e Lilacs, e também da base de dados da Biblioteca Virtual da Organização Mundial da Saúde. Foram encontrados 50 artigos, analisados 25 e escolhidos 12 que adequaram seus critérios de inclusão da pesquisa. Os critérios de inclusão foram artigos originais publicados nos anos de 2015 a 2020 em português e inglês, disponibilizados de forma paga ou de forma gratuita e que fossem relevantes ao tema. De acordo com o Sinan, somente entre janeiro de 2019 até abril de 2020, 3.720 habitantes requisitaram quimioterapia no Brasil. A região sudeste apresentou o maior número de casos, com 2.625 no ano de 2019 e 191 casos em 2020, sendo que apenas o estado de Minas Gerais registrou 1.746 em 2019 e 149 casos em 2020, somente até o mês de abril. O estado de São Paulo apresentou 352 em 2019 e 33 casos até abril de 2020. Campinas notificou 32 casos de 2015 até outubro desse ano, registrando 2 casos na cidade e 5 fora da cidade até outubro de 2020, áreas consideradas não endêmicas. A vacinação é uma meta de controle eficaz, pois reduziria o número de infecções, reinfecções pela interrupção do ciclo da doença e, a longo prazo, levaria à eliminação da transmissão da parasitose. Uma vacina deve ser segura, imunogênica e eficaz. Além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde,
A vacina para a esquistossomose ela deve reduzir superior ou igual a 40% da carga de vermes adultos, reduzindo assim a carga de ovos no organismo, por diminuir a carga parasitária, diminuindo a patologia da doença e os ovos no ambiente, e, consequentemente, diminuindo a transmissão da parasitose. Nas últimas décadas, inúmeros antígenos candidatos em diferentes formulações foram estudados para o desenvolvimento de uma vacina eficaz. Fernandes e colaboradores analisaram a produção de uma vacina com o antígeno SM16, com 2 adjuvantes diferentes. Contudo, em nenhuma das formulações houve uma redução significativa, nem mesmo na produção de anticorpos consideráveis. Mossala e colaboradores desenvolveram um estudo com uma vacina combinada, com a SM14 e a SM29, formulada com adjuvante poli e sem adjuvante. O estudo demonstrou que uma vacina combinada consegue reduzir eficientemente a carga de vermes adultos e ovos e obter uma proteção significativa, que talvez poderia ser melhorada com a utilização de um outro adjuvante. Sabe que os adjuvantes eles são importantes para as vacinas por ampliar a resposta imune. Outro estudo foi do Assis e colaboradores, que realizaram um experimento com 3 vacinas distintas de DNA, uma com a SM29, a SMTSP2, uma com a SM29 mais a SMTSP2 e outra quimera. As vacinas de DNA foram capazes de produzir uma resposta imune protetora com maior produção de TH1 e também de reduzir a área de granuloma. Porém, as vacinas não obtiveram porcentagem de redução muito elevadas, apesar de ter conseguido reduzir a área de granuloma. Outro estudo foi uma análise imunoinformática de uma vacina quimérica com os epítetos SM14, SM23, SM29, SM21.7, SMP80, SMCB e SMTSP2, com a subunidade 50S da proteína L7L2, que foi utilizada em questão para induzir uma resposta imuniativa como um adjuvante, ampliando a proteção de maneira eficaz. Mello e colaboradores desenvolveram vacinas com o ciclofenila avaliando 3 vacinas diferentes, uma com peptídeo sintético, uma de DNA e outra com ASM-CIP recombinante. A do peptídeo sintético apresentou uma redução na carga de vermes e ovos, provavelmente pela parte do peptídeo selecionado, porém ela não apresentou efeito na patologia da doença. Já na vacina de DNA não houve nenhuma redução considerável. Na formulação com a ASM-CIP com adjuvante não obteve redução na carga parasitária, apesar da produção de anticorpos. Um outro estudo foi com a vacina SMKI1, onde obteve redução na carga de vermes e ovos com um equilíbrio entre TH1 e TH2. A vacina produziu interleucina 6, que reduz a patologia da doença, protegendo contra a hipertensão pulmonar, além de ocasionar a diferenciação de TH2. Entretanto, ela manteve a redução na carga de vermes e ovos abaixo dos 40% preconizados pela Organização Mundial da Saúde. A SMP80 é um dos principais candidatos à vacina, pois é expressa em todas as fases de vida. Também foi capaz de promover uma redução significativa na carga de vermes e ovos e produzir uma forte resposta imunológica, capaz de reduzir a patologia. Sendo assim, foi formulada com diferentes adjuvantes para melhorar a eficácia. Porém, o adjuvante GLA mais ALUM não ampliou a imunogenicidade nem a eficácia da vacina, apenas ofereceu uma média proteção. Já com o outro adjuvante, ela reduziu a carga de ovos e 60% da incubação, diminuindo também a produção e a maturação dos ovos. Em 2020, estava previsto para iniciar os testes humanos fase 1 da vacina SMP80 mais adjuvante GLA-SM. Outra vacina em testes humanos com o mesmo adjuvante é a SM14. A SM14 é uma proteína de ligação de ácido gráfico, presente em todos os estágios larvais e de extrema importância para a sobrevivência do parasito. É com essa proteína que o euminto consegue os lipídios do hospedeiro, visto que não são capazes de sintetizar sozinhos. Os lipídios são importantes para o desenvolvimento em várias fases de vida e para a evasão da resposta imune. A fase 1A ocorreu no Rio de Janeiro, com 20 voluntários adultos do sexo masculino de um grupo não endêmico. Os resultados foram promissores, no qual demonstrou alta tolerabilidade, eficácia, segurança e imunogenicidade. Os eventos adversos foram caracterizados como leves de grau 1, não sendo incapacitantes, relatado apenas dor local. Em relação à imunização, obteve uma mistura de TH1 e TH2, além da produção de citocinas e ausência de IgE, que apesar de parecer vantajosa estimular a produção de IgE no combate contra eumintos, no caso da vacina, a produção poderia causar uma reação alérgica. A fase 1B envolveu 10 voluntários adultos do sexo feminino de área não endêmica, que foi concluída com sucesso em 2012. A fase 2A ocorreu com 30 voluntários adultos do sexo masculino e um grupo hiperendêmico para Schistosoma mansoni, Schistosoma e hematóbio, na bacia do Rio de Senegal, que também foram concluídas com sucesso. A fase 2B envolveria 95 crianças, com idade entre 7 a 11 anos na mesma região. Todos os resultados mostraram que a vacina SM14 é promissora e possui eficácia significativa, apresentando ótimos resultados em relação à redução da carga de vermes e ovos acima dos 40%. Todas as fases em humanos foram promissoras, conseguindo imunogenicidade e não causando nenhum efeito adverso.
Além disso, a SM14 possui a mesma estrutura que a FH15, produzindo também uma proteção contra a facíola hepática, um parasito que afeta ovelhas e gado bovino. Este fato deu visibilidade para a vacina humana, que foi projetada para ser eficaz e de baixo custo, prevista para dar continuidade nos testes em 2021. Outra vacina que também avançou nos estudos clínicos em humanos foi a SMTSP2, que está em fase 1 e 2 de segurança, imunogenicidade e eficácia em adultos saudáveis da Uganda, previsto para finalização do estudo em 2023. Em síntese, visto que apenas o tratamento com praziquantel não tem sido eficaz, faz necessária uma vacina eficiente, que, concomitante com as outras medidas de controle, poderia a longo prazo erradicar a doença. As referências utilizadas para a revisão. Bom, meu eterno agradecimento a todos que contribuíram de alguma forma nesses 4 anos da minha vida, principalmente por todo o apoio no TCC, em especial a minha família, as minhas amigas e colegas de turma, a professora Larissa e a professora Thais, por toda a paciência, disposição e ensinamentos na produção do TCC e nas aulas, assim como os demais docentes por todo o conhecimento ensinado ao longo desses anos. O meu muito obrigada.